18 anos? É sim, é possível. E daí vem uma informação importante também. Por quê? Porque quem tratava da adoção do maior de 18 anos era o Código Civil de 2002. Ele trazia regras para a adoção e o entendimento majoritário basicamente era o seguinte: como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei 8069 de 90, veio antes do Código Civil de 2002, o nosso regime estaria assim dividido. Criança e adolescente que serão adotados, a norma que vai reger essa adoção é o ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Agora, com o advento do Código Civil de 2002, os maiores de 18 anos que pudessem ser adotados seriam adotados pelo Código Civil de 2002. Essa era a regra, ou esse era o entendimento majoritário da literatura jurídica e dos tribunais. Mas com o advento da Lei 12.010/09, isso mudou. E por que mudou? Porque a Lei 12.010/09 revogou praticamente todos os artigos do Código Civil que tratavam da adoção. Quais eram os artigos do Código Civil que disciplinavam a adoção? Eram os artigos 1218 a 1618, a 1629. E o ECA, com essa nova redação da Lei 12.010/09, ele revogou os artigos 1620, 1621, 1622, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Só manteve dois artigos, o artigo 1618 e o artigo 1619. Na verdade, é errado dizer que ele só manteve os dois artigos, o artigo 1618 e 1619, porque faz parecer que ele manteve a mesma redação. Não, ele alterou completamente a redação do artigo 1618 e também a redação do artigo 1619. Alterou para quê? Alterou para manter a seguinte redação: artigo 1618, a adoção da criança ou adolescente será regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E daí? E no artigo 1619? A adoção do maior de 18 anos será regida, no que couber, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, repare, você consegue perceber agora que com essa nova redação do artigo 1618 e do artigo 1619, que o grande estatuto que vai tratar da adoção é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se for a criança ou adolescente o adotando, ela é toda, a situação inteirinha regida pelo ECA. Agora, se for um maior de 18, o ECA também vai continuar regendo essa adoção no que couber. Traduzindo, o Código Civil de 2002 não disciplina mais normas atinentes à adoção. Ele faz remissão ao Estatuto da Criança e do Adolescente. E como é que funciona essa adoção pelo Estatuto da Criança e do Adolescente? Vamos falar basicamente da criança e do adolescente, mas vamos lembrar que o maior de 18 anos também pode ser adotado. Como é que funciona? Algumas regras importantes para a gente lembrar para o nosso dia a dia. Primeiro, a adoção pelo ECA, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, ela demanda necessariamente uma sentença judicial. É necessário obrigatoriamente a participação do Ministério Público para se adotar uma criança ou adolescente e precisa necessariamente, obrigatoriamente, de uma sentença judicial. Antigamente, pela regra antiga do Código Civil ainda de 1916, era possível fazer uma adoção por escritura pública. Hoje não pode mais, gente. Hoje a adoção é sempre mediante um processo judicial e demanda essa sentença que deve ser proferida por um juiz especializado, tá? Para a sua aprovação. E deve ter necessariamente a participação do Ministério Público. Então, nós estamos diante de um processo judicial. A segunda informação importante já sobre a adoção no ECA é a seguinte: a adoção é irrevogável. Não pode revogar a adoção. Cuidado, porque tem muita gente que confunde a ideia de irrevogabilidade com a ideia de invalidade. Eu sempre friso isso, gente. Irrevogável quer dizer que ela não pode ser revogada, lógico, mas o que isso significa? Significa que eu não posso mudar de ideia. Eu adotei uma criança quando ela tinha 1 ano, agora ela está com 5, está muito chata, mal educada, quero mandar de volta, não quero mais ser pai. Não,
Isso não pode, de jeito nenhum. Isso é contrário ao interesse da criança e do adolescente. Não pode chegar, né, com essa historinha de querer mudar de ideia e devolver a criança. Agora, eventualmente, o processo de adoção pode ter um vício, uma nulidade, uma não labilidade. Por exemplo, não foi um juiz togado que deferiu essa adoção. Daí, eventualmente, essa adoção pode ser declarada inválida. Mas repare, não depende da simples vontade da parte. Aí nós estamos tratando de um ato de validade ou invalidade. Então, não confundir. O que a gente tem que lembrar sempre é que não é possível se revogar uma adoção. Para vocês terem uma ideia, isso trouxe até e traz alguns problemas com outros estados estrangeiros em que permitem a revogação da adoção. Então, o Brasil proíbe essa revogação da adoção, e daí vem um estrangeiro num estado, num outro país, em que se permite. Daí ele vem, adota a criança aqui no Brasil, vai lá, muda de ideia e deixa a criança num orfanato lá no país dele. Essa é uma preocupação bastante grande do Ministério da Justiça, evitar que seja possível esse tipo de adoção e que essa adoção possa ser revogada lá fora. Por isso também a primazia da adoção pelo nacional. A ideia seria manter a criança ou adolescente aqui. Mas o que se deve preservar sempre é o interesse superior da criança e do adolescente no que tange à adoção. Então, o juiz deve sempre julgar, levando-se em consideração o que vai ser melhor para o adotando. É o que eu falei para vocês, é o princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente. Foi por isso que nessa Lei 2010-09 se adotaram critérios mais rígidos para que fosse efetivamente concretizada a adoção. Por que critérios mais rígidos? Porque a gente sabe que aqui no Brasil existiam algumas formas de adoção, a chamada adoção à brasileira. Uma pessoa pegava uma criança, começava a viver com ela, às vezes até registrava em nome dela, isso é até crime. Mas é um crime que tem um fim altruístico, né? Eu estou criando a criança como se fosse meu e etc e tal. Mas isso é errado. Você não pode simplesmente pegar um filho que não é seu e registrar como se fosse. Isso é um registro falso de nascimento, isso é crime. O correto é se adotar. A gente sabe que aqui no Brasil, a gente tem notícia que aqui no Brasil ocorriam algumas formas de adoção que furavam todo o aparato técnico e legal. Então tinham pessoas que iam a famílias mais pobres, mais necessitadas, que não estavam querendo ficar com a criança ou com o adolescente, que entregavam e essa pessoa acabava ficando com uma guarda, às vezes até pagava para isso, que é altamente indesejável, pagava para isso e ficava com uma guarda de fato lá com a criança, criava a criança 3, 4, 5 anos e depois pedia uma preferência na adoção. Isso acabou criando, infelizmente, em alguns casos, até um chamado mercado. Em que sentido? No sentido de que tinha uma forma de que você conseguia adotar uma criança ou um adolescente pagando para furar a fila. A ideia, então, foi coibir isso. Por isso que o legislador tornou mais rigoroso o procedimento de adoção. Hoje, a partir da Lei 2010-09, só é possível a adoção desde que o adotante ele esteja cadastrado num cadastro para adotantes. Tanto o adotando tem que estar registrado nesse cadastro, assim como o adotante tem que estar nesse cadastro. E antigamente era mais fácil você tentar pegar uma outra via para fugir desse cadastro e tentar furar a fila. Hoje não pode mais. Hoje o juiz só deve dar a prioridade para quem já está com a criança ou com o adolescente e para fugir da fila que é criada por esse cadastro, em algumas hipóteses bastante restritas. Primeira hipótese é da adoção lateral. Então, é o cônjuge do pai natural ou da mãe natural da criança que quer adotar também. Então, ele teria essa primazia. A outra hipótese que me interessa bastante é a da guarda. Antigamente você tinha a guarda de fato. O que é a guarda de fato? Era uma guarda que não estava regularizada em juízo. Você não tinha pedido para o juiz regulamentar essa guarda. Então você tinha essa guarda de fato, falava que estava com a criança 2, 3, 4 anos e pedia essa primazia. Essa hipótese permitia que muitas pessoas
tentassem furar a fila dessa forma. Pegava a criança, ficava com a criança